do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema da nossa aula de hoje é o trabalho, certo? Então, sem perca de tempo, vamos começar aí, né? Vamos começar nosso trabalho. O trabalho. Vamos dialogar. O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio tem a ver com as necessidades vitais produzidas e introduzidas no labor. A condição humana do labor é a própria vida. Tia, o que é esse labor? É o trabalho, pessoal, certo? É uma outra palavra que eu uso para designar trabalho, ok? O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana. Existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie e cuja mortalidade não é compensada por este último, certo? Tanto é que isso aí é uma citação, certo, do livro A Condição Humana, de Hannah Arendt, que eu quis trazer para vocês, certo? Vamos dar continuidade aí. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher no mercado de trabalho, né? Entender, na verdade, um pouco de como a mulher se inseriu no mercado de trabalho, se a situação foi sempre assim ou não, certo? Nossa cultura, pessoal, ela é predominantemente machista. Tia, o que é predominantemente machista, que eu não consigo compreender muito bem? Significa que os homens, certo? Na grande maioria dos casos, certo? Eles comandam, são eles que estão à frente, ok? Então, a cultura brasileira, certo? Assim como boa parte da cultura mundial. Por que a tia disse boa parte? Porque a própria frase diz predominantemente e não unicamente. Nós temos que tomar cuidado com isso, certo? Ela é machista, certo? Todo o contexto histórico confirma a existência de diferenças sociais entre o homem e a mulher, enfatizando a desvalorização feminina. Cuidado, pessoal. Nós estamos falando, certo, de um contexto histórico. E ao longo da história, a situação da mulher ela vem mudando bastante, tá certo? Vamos ver aí, ó. Até meados do século XX, a mulher era inferiorizada, isenta de qualquer participação política e sujeita à tutela do pai, do irmão e depois do marido. Tia, o que é que significa isso? Significa que a mulher não participava, certo? É, da política, ela não participava do diálogo de outros setores da sociedade e ela estava sempre sujeita à proteção de alguém. Quando não era do pai, era do irmão mais velho ou mais novo, desde que fosse o irmão homem, e depois que ela casava, ela ficava sobre a tutela ou sobre a guarda aí do marido, certo? Ou seja, ela não poderia ser encontrada fora dessa situação aí, porque ela não era vista com bons olhos se isso acontecesse, tá certo? Com o passar do tempo, a mulher, incomodada diante desse sistema opressor, conscientizou-se da necessidade de partir para a luta por seu espaço e seus direitos, ok? Vamos dar uma olhadinha aí, continuando nesse tema. No ano de 1857, ou seja, meados do século XIX para frente, ok? Na fábrica têxtil Cotton, em Nova York, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres protestou através de uma greve contra a jornada diária de 16 horas de trabalho e os baixos salários. O que foi que aconteceu aí, tia? Os patrões, indignados, resolveram tocar fogo no prédio e 129 mulheres morreram queimadas. Esse fato ocorreu no dia 8 de março e ficou internacionalmente conhecido como o Dia da Mulher. Lembra que vocês muitas vezes me perguntam, tia, por que a gente comemora o Dia da Mulher no dia 8 de março? Pronto, eu já tinha comentado com vocês o contexto histórico e estou trazendo aí mais uma vez para
lembrá-los, certo? São vários os desafios e as formas de discriminação sofrida pelas mulheres ao longo do tempo, pessoal. Certo? Ainda hoje isso acontece, professor? Com certeza, ainda hoje isso acontece. Só que que as sociedades estão mudando, certo? E as mulheres estão trabalhando para isso, certo? Hoje, muitas mulheres ocupam dupla jornada de trabalho, trabalham fora de casa e ainda são responsáveis pela manutenção da organização doméstica, ok? Vamos agora para o nosso último tema, a exploração do trabalho, certo? Mesmo com a maior abertura do mercado de trabalho para as mulheres nos últimos anos, a população trabalhadora feminina ainda tem que conviver, em muitos casos, com alguns desafios, certo? Por exemplo, um desses desafios é você trabalhar na mesma função masculina, fazendo exatamente a mesma coisa e recebendo um salário inferior, né? E a gente sabe que isso ainda acontece, ok? Isso só para citar um dos exemplos, tá certo? Mas, fora isso, pessoal, também nós temos um outro grande problema sério de exploração de trabalho, não só falando do trabalho feminino, como a exploração do trabalho infanto-juvenil, certo? Que é uma grande realidade, não só no Brasil, como no mundo, tá bem? A luta contra tal prática está relacionada à questão dos direitos humanos e trata-se de um combate muito difícil, em virtude das condições econômicas e culturais de diversas regiões do Brasil. Tia, só do Brasil? Não, do Brasil e do mundo, tá certo? O impacto do trabalho sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos jovens vai desde a ausência da escola, provocada pela jornada intensa de trabalho, até a redução da capacidade de concentração, além das condições insalubres, pessoal, ou seja, das condições ruins, né, que põem a vida das crianças em risco, ok? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Dúvidas? Falem comigo no Zap da escola, pessoal. Beijos para todos.